Lição 1. Qual é o teu nome? Olá, qual é o teu nome? Eu sou a Ana. E tu? Eu sou o John. Prazer em conhecê-lo, Ana. É bom conhecê-lo também, John. De onde és, Ana? Eu sou da Alemanha. E quanto a si? Eu sou dos Estados Unidos. Isso é interessante. Quantos anos tens, John? Tenho 28 anos. E tu, Ana? Tenho 25 anos. O que é que você faz para viver, Ana? Eu sou professor. E você, John? Eu trabalho como engenheiro. Parece fascinante. Obrigado, Ana. Qual é a sua cor favorita? Gosto de azul. E quanto a si, John? A minha cor favorita é o verde. Escolha interessante. Lição 2. De onde és? Olá, de onde és? Eu sou da Alemanha. E quanto a si? Eu sou dos Estados Unidos. Isso é interessante. Já esteve na Alemanha? Não, não tenho. Gostava muito de visitar um dia. Devia? A Alemanha tem belos lugares para ver. Ouvi dizer que a comida também é incrível. Qual é o seu prato alemão favorito? O meu favorito é o schnitzel. É um prato de carne panado. Parece delicioso. Há uma sobremesa popular alemã. Sim, o bolo da Floresta Negra é famoso na Alemanha. Já ouvi falar disso. Vou certificar-me de experimentar quando visitar. Não vai ficar desiludido. A Alemanha tem uma cultura e uma história riquíssimas. Estou entusiasmado por experimentar isso em primeira mão. Qual é a sua coisa favorita na Alemanha? Adoro os festivais, especialmente o Oktoberfest. Sempre quis ir ao Oktoberfest. Deve ser muito divertido. Definitivamente é. Deve vir e juntar-se à celebração. Vou, sem dúvida, considerá-la. Obrigado pela partilha, Ana. São bem-vindos, John. Deixe-me saber se tem mais alguma pergunta sobre a Alemanha. Vou. Obrigado pela sua hospitalidade. Lição 3. Quão velho tens? Olá, que idade tens? Tenho 22 anos. E tu? Tenho 29 anos. Sente-se mais velho ou mais novo do que a sua idade? Sinto-me mais jovem. E quanto a si? Sinto-me sobre o mesmo. A idade é apenas um número, não é? Isso é verdade. É mais sobre como nos sentimos lá dentro. Absolutamente. Então, qual é a melhor idade? Acho que todas as idades têm a sua própria beleza e experiências. Concordo. Cada idade dá vida a algo único. Definitivamente. Tudo faz parte da viagem. Lição 4. Qual é a sua cor favorita? Olá, qual é a sua cor favorita? A minha cor favorita é o azul. E quanto a si? Gosto de verde. O que é que gostam na cor azul? O azul faz-me lembrar o oceano e traz uma sensação de calma. O verde faz-me pensar na natureza e frescura. E quanto a si?
Parece refrescante. Gosto de quão verde representa crescimento e vitalidade. Azul e verde são ambas cores calmantes. Tem uma cor menos favorita? Não sou grande fã de laranja. Parece demasiado vibrante para o meu gosto. E quanto a si? Não gosto muito de castanho. Parece-me um pouco aborrecido. As preferências de cor podem variar de pessoa para pessoa. É interessante, não é? Absolutamente. Todos têm as suas preferências únicas. Acrescenta-se à beleza da diversidade. Efetivamente. As cores podem evocar diferentes emoções e ter significados diferentes. Lição 5. O que é que fazes pela vida? Olá, o que é que fazes para viver? Trabalho numa agência de marketing. E quanto a si? Sou engenheiro. Do que mais gosta no seu trabalho? Adoro a criatividade e a resolução de problemas envolvidos no marketing. Parece-me interessante. Quais são as suas principais responsabilidades? Eu lido com campanhas de redes sociais e analiso tendências de mercado. Esse é um papel crucial. E quanto a si? O que faz um engenheiro? Os engenheiros projetam e constroem coisas, como estruturas ou máquinas. Acho gratificante dar vida às ideias através da engenharia. Aula 6. Trabalho numa agência de marketing. Olá, foi bom vê-lo outra vez. Como está a correr o trabalho? Está a correr bem. Trabalho numa agência de marketing. Parece emocionante. Em que tipo de marketing se especializa? Focamos em campanhas de marketing digital e redes sociais. Essa é uma área importante na era digital de hoje. Qual é o seu papel na agência? Sou criadora de conteúdos. Escrevo e desenho conteúdos envolventes para clientes. Isso é ótimo. A criatividade tem de ser uma grande parte do seu trabalho. Sim, gosto de apresentar ideias inovadoras para os nossos clientes. Posso imaginar. O marketing é tudo sobre captar atenções e destacar-se. Exatamente. É um campo dinâmico que exige uma adaptação constante. O que acha mais desafiante em trabalhar numa agência de marketing? Acompanhar as tendências e os algoritmos em constante mudança pode ser um desafio. Vejo como isso exigiria aprendizagem contínua e mantendo-nos atualizados. Definitivamente. É importante manter-se à frente da curva no mundo digital. Como mede o sucesso na sua função? Monitorizamos os principais indicadores de desempenho, KPIs, como engajamento e conversões. É crucial ter resultados mensuráveis para aferir a eficácia das campanhas. Absolutamente. Ajuda-nos a otimizar estratégias e a obter melhores resultados para os clientes. Parece um campo rápido e gratificante para estar. Sim, pode ser intenso, mas acho gratificante ver o impacto do nosso trabalho. Isso é maravilhoso. Ainda bem que está a gostar do seu trabalho na agência de marketing. Aula 7. Quais são os teus objetivos de carreira? Olá, quais são os teus objetivos de carreira? O meu objetivo é ser gerente de marketing. Isso é ótimo. Como é que planeiam conseguir isso? Tenho como objetivo ganhar mais experiência e assumir funções de liderança. O desenvolvimento de suas habilidades e expertise será importante. Sim, a aprendizagem contínua e o crescimento profissional são cruciais.
Tem alguma área específica em que deseja se especializar? Quero focar-me no marketing digital e na análise de dados. É uma escolha inteligente. Essas competências são muito procuradas. Muito obrigado. E quanto a si, John? Quais são os teus objetivos de carreira? Eu ambiciono ser gestor de projetos na minha área. Esse é um papel importante. Como planeias chegar a essa posição? Estou a trabalhar para melhorar as minhas capacidades de liderança e comunicação. Isso é essencial para a gestão eficaz de equipas e projetos. Sim, acredito que fortes competências interpessoais são vitais em qualquer papel de liderança. Absolutamente. Melhor sorte para atingir os seus objetivos de carreira, John. Obrigado, Ana. O mesmo para si. Vamos apoiar-se mutuamente pelo caminho. Lição 8. O que gostas de fazer no teu tempo livre? Olá, o que gosta de fazer no seu tempo livre? Gosto muito de ler livros e de ir passear. E quanto a si? Adoro jogar basquetebol e ouvir música. Isso parece divertido. Joga basquete com amigos. Sim, costumo brincar com um grupo de amigos na quadra local. Essa deve ser uma ótima maneira de se manter ativo e socializar. Absolutamente. É uma forma divertida e competitiva de descontrair. E que tipo de livros gosta de ler? Sou fã de romances de fantasia e ficção científica. Esses géneros oferecem muita imaginação e escapismo. Sim, levam-me a diferentes mundos e despertam a minha criatividade. Isso é maravilhoso. Ler é uma forma fantástica de relaxar e aprender. Definitivamente é. O que acha mais agradável em caminhar? Adoro estar ao ar livre e explorar novos lugares a pé. Andar a pé permite apreciar a beleza da natureza, certo? Sim, é uma experiência tranquila e refrescante para mim. Isso é ótimo. Todos precisamos de momentos de tranquilidade nas nossas vidas. Absolutamente. Ajuda a limpar a mente e a encontrar o equilíbrio. Não podia estar mais de acordo. É importante priorizar o autocuidado. Efetivamente. Encontrar atividades que amamos é fundamental para uma vida gratificante. Bem dito, Ana. Vamos continuar a ganhar tempo para os nossos passatempos. Sem dúvida, John. A vida é melhor quando fazemos o que nos traz alegria. Aula 9. Vocês adestás no desporto. Olá, estás a praticar desporto? Não, estou mais na arte e na música. E quanto a si? Sim, adoro desporto. Brincar e vê-los. Que desporto gosta de jogar? Gosto mais de jogar basquetebol e futebol. Isso é ótimo. Jogas com amigos ou em equipa? Jogo basquetebol com amigos e futebol numa equipa local. O desporto pode ser uma ótima maneira de se manter em forma e divertir-se. Definitivamente. É também uma boa forma de nos ligar aos outros. Posso ver como os desportos coletivos podem construir ligações fortes. Sim, o trabalho em equipa e a camaradagem são importantes no desporto. Que desportos gosta de ver? Gosto muito de ver basquetebol, futebol e futebol americano. Ver desporto pode ser emocionante, especialmente durante os campeonatos. Sim, o ambiente e a antecipação são incríveis.
Posso apreciar a paixão e a habilidade dos atletas. O desporto também pode ensinar lições valiosas de vida, como disciplina e perseverança. Isso é verdade. O desporto tem uma forma de aproximar as pessoas. Absolutamente. Tem uma linguagem universal própria. Apesar de não estar a falar de desporto, posso entender o apelo deles. Está perfeitamente bem. Todos temos interesses e paixões diferentes. Efetivamente. É o que nos torna únicos e diversificados. Exatamente. Então, qual é a vossa forma de arte ou música preferida? Gosto muito de pintar e ouvir música clássica. Parece maravilhoso. A arte e a música têm a sua própria beleza e expressão. Definitivamente, eles sim. É uma alegria mergulhar neles. É ótimo que possamos apreciar coisas diferentes e aprender uns com os outros. Absolutamente. As nossas diferenças tornam as nossas conversas interessantes e enriquecedoras. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos continuar a partilhar e aprender juntos. Lição 10. Qual é o teu passatempo favorito? Olá, qual é o teu passatempo favorito? O meu passatempo favorito é pintar. E quanto a si? Gosto muito de tocar guitarra. O que gosta na pintura? Adoro expressar-me através das cores e criar algo único. Isso é lindo. A pintura permite libertar a sua criatividade. Sim, para mim é uma forma de relaxamento e autoexpressão. Isso é maravilhoso. Tem um tema ou estilo favorito? Gosto de pintar paisagens e de usar cores vibrantes. Isso parece adorável. A natureza pode ser uma grande inspiração. Definitivamente. Isso traz-me uma sensação de paz e inspiração. E o que gostas em tocar guitarra? Adoro a melodia e o ritmo que ela cria. Para mim, é calmante. A música tem uma forma de tocar a alma. Tem um género favorito? Gosto mais de tocar música acústica e clássica. Isso é ótimo. A guitarra é versátil e pode encaixar vários géneros. Sim, é um instrumento versátil que permite a interpretação individual. Absolutamente. É incrível como os hobbies nos podem trazer alegria e realização. Concordo. Proporcionam uma fuga e uma sensação de realização. É importante ganhar tempo para atividades que nos fazem felizes. Sim, os passatempos ajudam-nos a recarregar e a encontrar equilíbrio nas nossas vidas. Permitem-nos também explorar as nossas paixões e descobrir novos talentos. Isso é verdade. Os passatempos podem levar ao crescimento pessoal e à autodescoberta. Vamos continuar a alimentar os nossos hobbies e a abraçar as nossas paixões. Sem dúvida, John. A vida é mais agradável quando perseguimos o que amamos. Lição 11. Que horas normalmente acordas? Olá, que horas costumam acordar? Costumo acordar às 7 da manhã, e tu? Acordo às 6 da manhã para começar o meu dia. Tenho uma rotina matinal. Sim, gosto de tomar uma chávena de café e fazer uns alongamentos. Parece uma ótima maneira de começar o dia. Alguma razão específica para acordar às 7 horas da manhã? Acho que me dá tempo suficiente para me preparar para o dia que se avizinha. É um bom ponto. Ter uma rotina pode ajudar com a produtividade.
Exatamente. Dá um tom positivo para o resto do dia. Concordo. Tem facilidade em acordar nessa altura. Sim, desenvolvi o hábito de acordar cedo ao longo do tempo. Isso é impressionante. A consistência é fundamental quando se trata de horários de sono. Definitivamente. Ajuda a manter um ciclo de sono-vigília saudável. E quanto aos fins de semana? Dorme ou agarra-se ao mesmo horário? Tento manter um tempo de despertar semelhante mesmo aos fins de semana. Essa é uma boa abordagem para manter a consistência. Ajuda-me a ficar ao ritmo e a aproveitar ao máximo os meus dias. Posso compreender isso. Estabelecer uma rotina pode ser benéfico. Sim, fornece estrutura e ajuda-me a manter-se organizado. Bem, parece que encontraram uma rotina que funciona para nós. Sim, funciona bem para o meu estilo de vida e produtividade. É ótimo ouvir. Uma boa rotina matinal dá o tom para o dia. Absolutamente. Ajuda-me a sentir-me mais preparada e focada. Obrigado por partilhar, Ana. Também posso tentar acordar às 7 horas da manhã. São bem-vindos, John. Encontrar uma rotina que lhe convide pode fazer a diferença. Lição 12. Como é que começa o teu dia? Olá, como é que começa o teu dia? Começo o meu dia com um pequeno almoço saudável. E quanto a si? Gosto de começar o meu dia com algum exercício leve. É uma ótima maneira de nos energizarmos de manhã. Sim, ajuda-me a sentir-me acordado e pronto para o dia. Tem uma rotina de exercícios específica que segue. Costumo ir fazer uma corrida ou fazer alongamentos em casa. Parece uma boa maneira de pôr o corpo a mexer. É importante mantermos-nos ativos e cuidar da nossa saúde. Concordo. O exercício físico tem muitos benefícios para o nosso bem-estar. Depois de fazer exercício, gosto de tomar um duche e vestir-me. É uma boa maneira de refrescar-se e preparar-se para o dia. Ajuda-me a sentir-me mais acordado e pronto para enfrentar as tarefas. Gosto de fazer uma lista de tarefas para dar prioridade às minhas tarefas. Essa é uma ótima maneira de nos mantermos organizados e focados. Sim, ajuda-me a manter-se no caminho certo e a ser produtivo. Tem algum rituais ou hábitos matinais específicos? Gosto de beber uma chávena de chá enquanto leio um livro. Parece uma forma tranquila e agradável de começar o dia. Ajuda-me a relaxar e a dar um tom positivo para amanhã. Isso é maravilhoso. É importante encontrar momentos de tranquilidade. Absolutamente. Ajuda a equilibrar a celebridade do dia. Bem, parece que temos uma boa rotina matinal, Ana. Obrigado, John. Funciona bem para mim. E quanto a si? Acho que incorporar o exercício e organizar-me é fundamental para mim. Isso é ótimo, John. Cada pessoa tem a sua maneira de começar o dia. Efetivamente. Trata-se de encontrar o que funciona melhor para nós individualmente. Exatamente. Vamos continuar a dar prioridade ao nosso bem-estar e produtividade. Absolutamente, Ana. Eis para começar cada dia com uma nota positiva. Lição 13. Como é a vossa rotina matinal? Olá, como é a sua rotina matinal?
Acordo, escovo os dentes e lavo a minha cara. É uma boa maneira de começar o dia. O que se segue? Tenho um pequeno almoço rápido e faço uma chávena de café. O pequeno almoço e o café são essenciais para a energia. O que você faz depois? Vesti-me e faço uns minutos de meditação. A meditação pode ajudar com foco e relaxamento. Outras atividades. Verifico os meus e-mails e faço uma lista de tarefas para o dia. Manter-se organizado é importante. E quanto ao exercício? Faço uns alongamentos de luz ou yoga em casa. Alongar é uma ótima maneira de acordar o corpo. Mais alguma coisa? Antes de partir, reuni os meus pertences e saí. Parece uma rotina matinal simples e eficiente. Sim, ajuda-me a sentir-me preparada e pronta para o dia. É importante estabelecer uma rotina que funcione para si. Absolutamente. Dá um tom positivo para o resto do dia. Obrigado por partilhar, Ana. Posso incorporar alguma da sua rotina? São bem-vindos, John. Encontrar uma rotina que lhe convide é benéfico. Aula 14. O que fazes antes de ir para a cama? Olá, o que é que fazes antes de ir para a cama? Gosto de terminar ao ler um livro. Ler pode ser uma ótima maneira de relaxar. Algum género específico de que goste? Gosto mais dos romances de ficção e mistério. Isso parece intrigante. A leitura pode transportá-lo para mundos diferentes. Sim, ajuda-me a desligar-me do stress do dia. Tem algum tempo específico que gosta de ir para a cama? Tento ir para a cama por volta das 22 horas. E convosco? Pretendo dormir às 23 horas para uma boa noite de descanso. Esse é um bom objetivo. O sono adequado é importante para o bem-estar geral. Absolutamente. Ajuda-nos a recarregar e a ser mais produtivos. Antes de dormir, também gosto de escurecer as luzes e criar um ambiente calmo. É uma boa prática. Criar um ambiente calmante pode promover o sono. Sim, ajuda a sinalizar ao meu corpo que está na hora de relaxar e descontrair. Tem outros rituais ou hábitos antes de dormir? Faço alguns minutos de alongamentos ou yoga suave. Alongamento pode ajudar a libertar a tensão e preparar o corpo para o descanso. Exatamente. Ajuda-me a relaxar os músculos e a calar a minha mente. Isso é ótimo. É importante encontrar rituais que funcionem para nós. Efetivamente. Podem ajudar a sinalizar ao nosso corpo que está na hora de dormir. Bem, parece que temos uma rotina calmante para dormir, Ana. Obrigado, John. Ajuda-me a ter uma noite de sono repousante. E quanto a si? Gosto de desligar dos ecrãs e ouvir música calmante. Parece uma forma tranquila de nos prepararmos para o sono. Ajuda-me a relaxar e descontrair das atividades do dia. Isso é maravilhoso, John. Vamos continuar a dar prioridade ao nosso sono para um amanhã melhor. Absolutamente, Ana. Eis as noites descansadas e manhãs refrescadas. Aula 15. Qual é o teu tipo de cozinha favorito? Olá, qual é o seu tipo de cozinha preferido? Adoro cozinha italiana. E quanto a si? Gosto de comida mexicana.
O que gosta na cozinha italiana? Adoro os sabores ricos e a variedade de pratos de massas. A cozinha mexicana tem sabores e especiarias arrojadas. Qual é o seu prato italiano favorito? Nunca resisto a um esparguete clássico à bolonhesa. É uma escolha deliciosa. Gosto de tacos na cozinha mexicana. Alguma razão particular para gostar de comida italiana? Aprecio a simplicidade e a utilização de ingredientes frescos. A cozinha mexicana também enfatiza ingredientes frescos e cores vibrantes. Cozinham pratos italianos em casa. Sim, gosto de fazer pizzas caseiras e pratos de massas. Parece delicioso. Gosto de fazer guacamole caseira e enchiladas. Qual é o teu prato mexicano favorito? Adoro um bom prato de fajitas de frango com todos os toppings. É uma escolha saborosa. A cozinha mexicana propõe uma grande variedade de opções. Já experimentou outras gastronomias? Também gostei de cozinha japonesa, especialmente de sushi. O sushi é uma escolha popular. É ótimo explorar diferentes sabores. Há alguma cozinha que gostasse de experimentar? Gostava de experimentar cozinha indiana autêntica um dia. A cozinha indiana oferece uma variedade de especiarias aromáticas e sabores. Qual é a sua sobremesa italiana favorita? Tiramisu é definitivamente a minha sobremesa italiana favorita. É uma escolha clássica. Na cozinha mexicana, os churros são um deleite popular. Tem um restaurante favorito de comida italiana? Há uma aconchegante trattoria italiana no centro da cidade que adoro visitar. Parece maravilhoso. Gosto muito de ir a uma taqueria mexicana local. Experimentar novas cozinhas é sempre emocionante, não é? Absolutamente. É uma maneira deliciosa de experimentar diferentes culturas. Efetivamente. A comida tem uma forma de unir as pessoas. Vamos continuar a explorar novos sabores. Concordo inteiramente, John. Aqui está para saborear as cozinhas do mundo. Aula 16. Tem uma época favorita? Olá, tem uma época favorita? Sim, adoro a época primaveril. E quanto a si? Gosto mais da época do outono. O que você gosta na primavera? Adoro ver flores a florescer e sentir o calor do regresso. O outono tem uma folhagem bonita e temperaturas mais frias. Alguma atividade específica de que goste na primavera? Gosto de ir passear e piqueniques no parque durante a primavera. Parece delicioso. No outono, gosto de caminhadas e de apanha de maçã. Qual é a tua coisa favorita na primavera? Gosto da sensação de renovação e primórdios frescos que a acompanham. O outono traz um ambiente acolhedor e a alegria das vindimas. Alguma razão particular porque a primavera é a tua favorita? É uma época em que a natureza ganha vida e tudo se sente vibrante. O outono tem uma beleza especial à medida que a natureza transita e as folhas mudam de cor. Tem alguma tradição de primavera favorita? Adoro celebrar a Páscoa com a minha família e tinturar ovos. Parece uma tradição divertida. No outono, gosto de talhar abóbora para o Halloween. Há algo de que não gosto na primavera? Não sou fã de alergias que, por vezes, vêm com a primavera. No outono, algumas pessoas podem não gostar de raking de folhas. Qual é a tua flor da primavera favorita?
Adoro tulipas. Trazem tanta cor e alegria. No outono, os girassóis são favoritos pessoais. Tem uma atividade primaveril favorita? Gosto de jardinar e plantar flores durante essa época. A jardinagem é uma ótima maneira de se conectar com a natureza. No outono, gosto de visitar manchas de abóbora. Algum outro pensamento na primavera? É uma época de esperança e de novos começos que acho inspiradora. O outono tem uma sensação nostálgica e acolhedora que acho reconfortante. Vamos continuar a apreciar a beleza de cada estação. Concordo, John. Cada estação tem o seu próprio charme. Aqui está para desfrutar dos ciclos da natureza. Lição 17. Qual é o teu feriado favorito? Olá, quais são as suas férias favoritas? O Natal é o meu feriado favorito. E quanto a si? Eu adoro mais o Halloween. O que gosta no Natal? Gosto das decorações festivas e do espírito de dar. O Halloween tem trajes e tricô a retratar. Alguma tradição natalícia específica de que goste? Adoro decorar a árvore de Natal e cozinhar bolachas de férias. O Halloween tem talha de abóbora e maratonas de cinema assustadas. Qual é a sua coisa favorita no Natal? Adoro passar tempo com a família e trocar presentes. O Halloween tem um ambiente divertido e lúdico. Alguma razão particular por que o Natal é o seu favorito? É uma época de calor, amor e tradições acarinhadas. O Halloween permite criatividade e abraçar a sua imaginação. Tem algum filme de Natal favorito? Gosto muito de ver Casa Sozinho e é uma vida maravilhosa. Filmes de Halloween como Hocus Pocus e Pesadelo Antes do Natal são clássicos. Há alguma coisa de que não gosto no Natal? Não sou fã do tempo frio que muitas vezes vem com ele. No Halloween, algumas pessoas podem não gostar de filmes assustadores ou de casas assombradas. Tem uma canção de Natal favorita? Jingle Bells é um clássico que me coloca sempre no espírito natalício. O Halloween tem melodias cativantes como Monster Mash e Thriller. Tem um deleite de Natal favorito? Adoro desfrutar de bengalas doces e chocolate quente durante o Natal. As Glowing como o milho doce e as barras de chocolate são sempre uma delícia. Algum outro pensamento sobre o Natal? É o momento de acarinhar entes queridos e criar memórias duradouras. O Halloween permite diversão e emoção, abraçando o nosso lado lúdico. Vamos continuar a gozar as nossas férias favoritas. Concordo, John. Cada feriado tem a sua própria magia. Aqui está para festejar a alegria da época. Lição 18. Gostas de ir a festas? Olá, gosta de ir a festas? Sim, adoro ir a festas. E quanto a si? Os partidos não são realmente a minha coisa. O que gosta nas festas? Gosto de socializar e conhecer novas pessoas. Prefiro reuniões mais pequenas. Algum tipo específico de festas de que goste? Gosto mais de festas de aniversário e celebrações de férias. Acho agradáveis encontros mais íntimos como jantares. Qual é a sua coisa favorita nos partidos? Gosto da atmosfera animada e da oportunidade de me divertir. Prefiro configurações mais silenciosas para conversas. Alguma experiência de festa memorável?
Uma vez fui a uma festa de figurinos e passei muito a vestir-me. Parece uma experiência divertida. Prefiro encontros casuais. Há alguma coisa de que não gosto em festas? Por vezes, pode ficar demasiado lotado ou barulhento para o meu gosto. Posso relacionar-me com isso. Os níveis de ruído podem ser esmagadores para mim. Tem um jogo de festa favorito? Gosto de jogar charades e jogos triviais em festas. Acho os jogos de tabuleiro ou os jogos de cartas mais agradáveis. Algum outro pensamento sobre partidos? São uma ótima maneira de celebrar e criar memórias duradouras. Prefiro configurações mais silenciosas para conversas significativas. Vamos continuar a desfrutar das nossas configurações sociais preferidas. Concordo, John. É importante encontrar o que nos traz alegria. Aqui está para festejar da nossa maneira única. Lição 19. Qual é a tua ideia de um fim de semana divertido? Olá, qual é a tua ideia de um fim de semana divertido? Adoro passar tempo ao ar livre e fazer caminhadas. E quanto a si? Gosto de relaxar em casa e ver filmes. O que gosta nas caminhadas? Gosto de estar na natureza e do sentido de aventura que isso traz. Ver filmes ajuda-me a descontrair e a gostar de histórias cativantes. Algum destino específico de caminhadas de que goste? Adoro explorar parques nacionais e trilhos cênicos nas proximidades. Prefiro noites de cinema aconchegantes com uma tigela de pipocas. Qual é a sua coisa favorita nas caminhadas? Adoro o ar puro e as belas vistas ao longo do caminho. Os filmes permitem-me escapar à realidade e mergulhar em diferentes mundos. Alguma experiência memorável para caminhadas? Uma vez caminhei para o topo de uma montanha e presenciei o nascer do sol de cortar a respiração. Parece uma experiência incrível. Gosto de descobrir preciosidades escondidas em filmes. Há alguma coisa de que não gosto em caminhadas? Por vezes, o tempo pode ser imprevisível e afetar a experiência de caminhada. Posso compreender isso. As noites de cinema podem ser perturbadas por questões técnicas. Tem um género de cinema favorito? Gosto muito de filmes de aventura e drama. Sou fã de filmes de ficção científica e de comédia. Algum outro pensamento aos fins de semana? Os fins de semana são a oportunidade de recarregar e fazer as coisas que amamos. Concordo. É importante encontrar atividades que nos tragam alegria e descontração. Vamos continuar a desfrutar dos nossos fins de semana ideais. Absolutamente, John. Aqui está os fins de semana repletos de aventura e lazer. Lição 20. Tens um melhor amigo. Olá, tens um melhor amigo? Sim, tenho um melhor amigo. E quanto a si? Tenho alguns amigos próximos, mas não um melhor amigo. O que gosto em ter um melhor amigo? Gosto muito de ter alguém em quem possa confiar e partilhar tudo. É bom ter um círculo próximo de amigos para apoio. Quaisquer qualidades específicas que aprecie no seu melhor amigo? Agradeço a lealdade, compreensão e sentido de humor. São qualidades importantes em qualquer amizade. Há uma memória especial que tens com o teu melhor amigo? Uma vez fizemos uma viagem de carro juntos e divertimos-nos muito a explorar novos lugares. Parece uma experiência memorável. Aprecio os momentos passados com os meus amigos mais próximos. Alguma razão em particular esta pessoa é a sua melhor amiga?
Passamos por altos e baixos juntos e sempre estivemos lá uns para os outros. É um forte vínculo a ter, valorizo a confiança e o apoio dos meus amigos. Tem algum conselho para encontrar o melhor amigo? Acho que é importante ser aberto, genuíno e paciente na construção de amizades. Concordo. É preciso tempo e esforço para desenvolver conexões profundas. Algum outro pensamento sobre os melhores amigos? Os melhores amigos são como a família e tornam a vida mais significativa. Ter amigos próximos acrescenta alegria e apoio às nossas vidas. Vamos continuar a acarinhar as amizades que temos. Absolutamente, John. Aqui está a amizade ao longo da vida e aventuras partilhadas. Aula 21. Já viajou internacionalmente? Já viajou internacionalmente? Sim, tenho. E quanto a si? Não, ainda não viajei internacionalmente. Onde já esteve? Estive em França, Itália e Japão. Alguma razão particular para não ter viajado internacionalmente? Não tive oportunidade nem tempo para planear uma viagem. Algum lugar favorito que já visitou? Adorava explorar os locais históricos em Roma, Itália. E quanto a si? Espero visitar o Japão um dia. Alguma experiência memorável a partir das suas viagens internacionais? Tive uma época incrível a experimentar a cozinha tradicional francesa em Paris. Isso parece incrível. Estou ansioso por experimentar diferentes culturas. Algum destino de viagem na sua bucket list? Adorava visitar a Grécia e explorar as belas ilhas. E quanto a si? Adorava visitar a Austrália e ver a Grande Barreira de Coral. Alguma dica de viagem para alguém que planeia uma viagem internacional? Pesquise os costumes locais e aprenda algumas frases básicas na língua local. Esse é um ótimo conselho. Alguma outra reflexão sobre as viagens internacionais? Amplia a sua perspectiva e permite-lhe apreciar diferentes culturas. Concordo. Vamos continuar a explorar o mundo e a fazer memórias através de viagens. Absolutamente, John. Eis as aventuras emocionantes e a descoberta de novos lugares. Aula 22. Prefere férias na praia ou viagens pela cidade? Sempre quis visitar Paris. Prefere férias na praia ou viagens pela cidade? Gosto de ambos, mas inclino-me para as viagens pela cidade. E quanto a si? Sou mais uma pessoa de férias na praia. O que gosta nas viagens pela cidade? Adoro explorar museus, experimentar diferentes cozinhas e experimentar a vida movimentada da cidade. Gosto de relaxar na praia, nadar e apanhar sol. Alguma cidade específica que gostasse de visitar? Sempre quis explorar Tóquio, no Japão. E quanto a si? Sonho em visitar a Bora Bora e as suas praias deslumbrantes. Alguma viagem pela cidade memorável em que já esteve? Tive um tempo incrível a explorar Barcelona e a sua arquitetura única. Isso parece incrível. Algum dos destinos de praia favoritos em que já foi? Adorei as praias de areia branca das Maldivas. Algum desafio que enfrenta nas viagens de cidade? Navegar em cidades desconhecidas e lidar com pontos turísticos lotados pode ser um desafio. Algum desafio que enfrenta nas férias na praia? Por vezes, encontrar um local isolado em praias populares pode ser difícil. Alguma dica para alguém que planeia uma viagem pela cidade?
Pesquise e planeie o seu itinerário com antecedência para aproveitar ao máximo o seu tempo. Alguma dica para alguém que planeia férias na praia? Embale protetor solar, roupa de banho e não se esqueça de uma toalha de praia. Algum outro pensamento sobre férias na praia ou viagens pela cidade? Ambos oferecem experiências únicas, e é ótimo ter um equilíbrio entre relaxamento e exploração. Concordo. Vamos continuar a desfrutar do melhor das férias na praia e das viagens pela cidade. As aventuras inesquecíveis. Aula 23. Como planeiam os vossos itinerários de viagem? Como planeiam os seus itinerários de viagem? Pesquiso online e peço recomendações. E quanto a si? Normalmente, confio em sites de viagens e guias. O que gosta em pesquisar online? Dá-me acesso a uma grande quantidade de informações e críticas de outros viajantes. Os guias fornecem percepções detalhadas sobre as atrações populares. Algum site específico que achar útil? Utilizo frequentemente websites de reservas de viagens e leio blogs de viagens para obter recomendações. Acho os fóruns de viagem úteis para obter dicas privilegiadas. Alguma recomendação particular que valorize? Prefiro recomendações de amigos ou locais que tenham experiência em primeira mão. E quanto a si? Confio nas recomendações dos companheiros de viagem que encontro ao longo do caminho. Algum desafio que enfrenta ao planear itinerários? Pode ser avassalador com tantas opções e tempo limitado. Enfrenta alguns desafios. Por vezes, é difícil encontrar atrasos fora do caminho. Alguma dica para alguém que planeia um itinerário de viagem? Priorize seus locais de visita obrigatória e seja flexível para acomodar descobertas inesperadas. Esse é um bom conselho. Alguma outra reflexão sobre o planeamento de itinerários de viagem? É emocionante pesquisar e planear, mas deixa espaço para a espontaneidade e exploração. Concordo. Vamos continuar a planear as nossas aventuras e a criar experiências de viagem memoráveis. Absolutamente, John. Eis itinerários bem planeados e viagens inesquecíveis. Aula 24. Acompanha uma rotina de treino específica. Segue uma rotina de treino específica. Sim, faço uma mistura de cardio e treino de força. E quanto a si? Prefiro focar-me em exercícios cardio. O que gosta na sua rotina de treino? Ajuda-me a melhorar a minha resistência e a construir força. E quanto a si? Os treinos cardio fazem-me sentir energizado e promover a saúde do coração. Algum exercício específico de que goste? Gosto de treinos de corrida, ciclismo e HIIT. E quanto a si? Adoro ir para longas tiragens e praticar desporto como o basquete. Algum desafio que enfrenta com a sua rotina de treino? Encontrar tempo para caber nos treinos pode ser um desafio com um horário ocupado. E quanto a si? Por vezes manter-nos motivados a fazer exercício regularmente pode ser difícil. Alguma dica para alguém que procura iniciar uma rotina de treino? Comece com atividades de que goste e estabeleça objetivos realistas. A coerência é fundamental. E quanto a si? Acho útil definir tempos de treino específicos e encontrar um amigo de treino para a responsabilização. Alguma outra reflexão sobre fitness e exercício físico? É importante ouvir o seu corpo e dar prioridade ao bem-estar geral. Vamos continuar ativos e a cuidar de nós mesmos.
Concordo. Aqui está um estilo de vida saudável e ativo. Aula 25. É fã de atividades ao ar livre. É fã de atividades ao ar livre. Sim, adoro caminhadas e ciclismo. E quanto a si? Também gosto de atividades ao ar livre. O que gosta nas caminhadas? Adoro estar rodeado pela natureza e pelo sentido de aventura que ela traz. O ciclismo é a minha atividade favorita ao ar livre. Do que gostas nisso? O ciclismo permite-me explorar novos lugares e manter-se ativo ao mesmo tempo. Alguma trilha de caminhada favorita em que já esteve? Tive uma experiência fantástica a caminhar no Grand Canyon. E quanto a si? Adorava caminhadas nos Alpes suíços. Alguma rota memorável de ciclismo que já experimentou? Gostei de andar de bicicleta ao longo da costa na Califórnia. Algum desafio que enfrenta com atividades ao ar livre? As condições climatéricas podem, por vezes, afetar os planos exteriores. E quanto a si? Encontrar trilhos de bicicleta adequados pode, por vezes, ser um desafio. Alguma dica para alguém interessado em caminhadas ou ciclismo? Comece com trilhos para principiantes e certifique-se de embalar produtos essenciais como água e protetor solar. Esse é um bom conselho. Alguma outra reflexão sobre atividades ao ar livre? Proporcionam uma ótima maneira de se manterem ativos, ligarem-se com a natureza e de estresse. Concordo. Vamos continuar a desfrutar do grande ar livre e a explorar novas aventuras. Absolutamente, John. Aqui estão caminhadas emocionantes, passeios de bicicleta emocionantes e experiências ao ar livre inesquecíveis.